Por meses, Donald Trump vinha dizendo à comunidade internacional que Zelensky não tinha as cartas na mão, que ele havia herdado essa guerra e que ela nunca teria acontecido sob seu governo. Segundo ele, Kiev deveria ter feito um acordo. Essas declarações davam força a Vladimir Putin, que pressionava o governo ucraniano a se render. Mas naquele momento, Volodymyr Zelensky mostrava suas cartas para Putin e Trump da maneira mais barulhenta possível. E agora Moscou está virando um campo de batalha. O que você vê aqui é a usina termoelétrica de Shatura, um dos centros de energia mais críticos de Moscou, atingida pelos drones suicidas de longo alcance da Ucrânia. Testemunhas filmaram soldados russos tentando derrubar os drones pelas janelas do hotel onde estavam hospedados em Shatura. Os moradores da capital acordaram vendo usinas destruídas, mas não terminou ali. Pela manhã, a instalação foi atacada novamente. Zelensky estava jogando alto e mergulhando o sonho de Putin para Moscou na escuridão. Em novas imagens publicadas nas redes sociais pela manhã, era possível ver que drones ucranianos haviam destruído a usina de Shatura na segunda onda de ataques. Essa localização fica a apenas 120 quilômetros do Kremlin. Os moradores de Moscou acordaram não apenas com cheiro de fumaça, mas com a realidade de que o Estado falhou em protegê-los. Normalmente, os ataques ocorrem em uma única onda e acabam. Mas quando a usina foi atacada novamente pela manhã, a Ucrânia pegou equipes de reparo e unidades de emergência totalmente desprevenidas. Um ataque realizado no coração das defesas aéreas da Rússia destrói completamente a narrativa de credibilidade de Vladimir Putin. É a forma mais barulhenta possível de dizer que ainda há muitas cartas na mesa. Mas onde estava Putin nesse momento? Ele estava camuflado em um abrigo subterrâneo. A imagem não transmitia a figura de um líder vitorioso. Para o povo russo, aquilo lembrava o síndrome do rato no abrigo. O custo da grande guerra que Putin está perdendo já ultrapassa os caixões dos soldados que voltam do fronte. Agora, o custo está caindo sobre a vida diária das pessoas comuns no coração da Rússia, na segurança do aquecimento no inverno. Os drones ucranianos não destruíram apenas transformadores de 1.500 megawatts. A usina de Shatura não é apenas crítica para gerar energia. Ela também fornece calor para a região de Moscou. Agora, se as pessoas estão no frio e na escuridão em pleno inverno, o incêndio massivo após o ataque atingiu diretamente as linhas de transmissão que alimentam o sistema energético unificado. Fábricas, metrôs, hospitais e milhões de residências simplesmente pararam. As imagens de fumaça, fogo e caos viralizando nas redes destruíram de vez a confiança da população no Estado. A economia russa já está à beira do colapso. As perdas enlouquecem a população e o risco de revolta interna cresce. Os apagões aprofundam a crise econômica, estrangulando a produção e as cadeias de suprimento. Com 1.500 megawatts fora da rede, tudo, da indústria ao cotidiano, sofre impactos imediatos. Esse caos enfraquece diretamente os esforços de Putin para manter o poder. Mesmo assim, ele tentava demonstrar força ao rejeitar com arrogância o plano de paz de 28 pontos apresentado por Washington, como se ainda estivesse no controle. Trump pode achar, olhando de 10.000 quilômetros de distância, que Putin tem boas cartas. Mas os ataques de Zelensky, as linhas energéticas, revelaram dolorosamente que a Rússia não é tão forte quanto imaginava. Vamos voltar ao dia em que o plano dos 28 pontos foi publicado, porque a Ucrânia respondeu imediatamente com as cartas que tinha na mão. A guerra atingiu o coração da Rússia, de Ryazan a Moscou, de Kursk a Oriol, nos dias 19 e 20 de novembro. O que você vê aqui não é apenas um ataque de drone. É um raio caindo sobre o império de Putin e sobre sua narrativa de vitória. O alvo era Ryazan, uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia e principal fonte de abastecimento da capital. Essa refinaria foi atingida 8 vezes ao longo do ano, e esses ataques interromperam totalmente suas operações.
A principal ponte energética que fornece 40% do combustível de Moscou foi cortada. A capital foi obrigada a fechar seus aeroportos imediatamente por razões de segurança. Em Kursk, mais de 16 mil pessoas ficaram sem eletricidade. A usina termoelétrica de Ryazan também foi atacada naquela mesma noite. Agora, vamos olhar para debaixo de Moscou, para aquelas estruturas frias de concreto. Enquanto Putin conta ao mundo o conto de fadas da superpotência russa na TV estatal, onde ele realmente está? Não nos salões dourados do Kremlin. Ele está em um bunker subterrâneo, com a voz trêmula, usando roupa camuflada, enquanto Shatura e Ryazan queimam. Essa imagem não é de um líder, é de um fugitivo acuado. Porque o chefe de uma superpotência faz reuniões estratégicas em um bunker, como se um míssil pudesse atingir Moscou a qualquer momento? Porque ele tem medo. Enquanto Zelensky toma chá com soldados na linha de frente, Putin se esconde na própria capital, do próprio povo e dos drones ucranianos. Esse contraste destruiu o mito do líder forte. O povo russo vê claramente que o homem que os levou à guerra está escondido a dezenas de metros abaixo da terra, em sua sala segura com ventilação especial, enquanto eles congelam no frio. Isso é o síndrome do rato no bunker. E a história mostra que, quando um ditador começa a se esconder em um bunker, o prazo de validade do regime já expirou. Putin está em pânico diante da capacidade de ataque de longo alcance da Ucrânia. E esse medo está se espalhando como um vírus entre os generais. O que acontece quando o medo no bunker encontra a raiva nas ruas? Caos. A retaguarda russa está desmoronando mais rápido do que os mísseis ucranianos. O grande monstro logístico que alimenta a máquina de guerra de Putin, as ferrovias russas, a estatal RZD, acaba de levantar a bandeira branca. 700 mil ferroviários. O maior exército de trabalhadores da Rússia está agora virando as costas ao governo. Salários atrasados, falta de peças e jornadas insanas transformaram essa massa em uma rebelião silenciosa. Se as ferrovias param, a Rússia para. O país não é estruturado em rodovias, e sim em ferrovias. Carvão da Sibéria, tanques dos Urais, munições indo ao fronte, tudo passa pelos trilhos que agora estão enferrujando. Essa é a realidade por trás das manchetes que mostram